o valor do desconto médio, desde que o senhor assumiu, de R$ 79,00, desde que Lula é presidente, os aposentados têm um desconto médio de R$ 79,00 para mais de R$ 200,00 por mês. Isso estava debaixo do seu nariz e o senhor sabia. E o senhor segue sentado nessa cadeira. Dona Eximar, ela é uma de, estima-se o Ministério, 6 milhões de vítimas. Faz falta ou não faz, Dona Eximar? Não consegue pagar os remédios, senhor presidente. Eu, sinceramente, quero conversar com o presidente Hugo Mota. Porque não está dando mais. Não dá mais. Eu chego aqui, 5 horas da tarde, no dia, exausto. Porque é um ambiente insalubre. Outros se colocam aqui, como eu estou fazendo, até para sofrer injustiças como o senhor está cometendo comigo. Mas cuidado, a minha ira é santa. Eu não sei o que o ministro quis dizer com ira santa, se quis de alguma forma ameaçar, mas eu não me sinto amedrontado por Vossa Excelência. É só ler a Bíblia. Pessoal, eu vou trazer para vocês a partir de agora o que foi a Comissão de Previdência Social que acabou instantes atrás e que teve a presença do ministro do Lula, da Previdência Social, Carlos Lupe, que teve que ficar frente a frente com deputados da direita e da esquerda e, obviamente, os deputados da direita foram para cima dele e fizeram questionamentos duríssimos a respeito desse rombo de mais de 6 bilhões de reais dos aposentados. Mas não só isso, gente. O Marcel Van Hatten, combativo deputado federal, um dos melhores que nós temos no Congresso neste momento, ele levou inclusive uma aposentada que estava tendo esse desconto e já vinha reclamando há muito tempo sobre o assunto. E ela chegou a chorar, ela estava passando por algumas dificuldades ali de saúde. Bom, pessoal, faz o seguinte, esse vídeo é extremamente importante. Então chega aqui embaixo já deixando o like, compartilhando muito ele nos principais grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram, sem enrolação nenhuma, porque o assunto é muito importante. Vem pra tela, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Eu leio aqui matéria do Globo, entrevista sua. Eu sabia o que estava acontecendo, diz Carlos Lupe sobre fraude no INSS investigado pela Polícia Federal. Ministro da Previdência diz que várias pessoas falaram sobre suspeitas nos convênios que possibilitaram descontos de aposentados, mas que era preciso levantar documentos antes de agir. Caro ministro, confesso que estou surpreso com sua presença hoje aqui. Em outros tempos, ainda que discorde frontalmente de Lula, nada tem a ver com ele, eu sei que Lula já teria resolvido o problema e Vossa Excelência não seria mais ministro. Ou o ministro sentado na sua cadeira teria, para poupar Lula de ser acusado de permitir um roubo tão grande e grotesco dos aposentados, teria pedido demissão, mas Vossa Excelência está aqui. Eu li uma carta de Cacai, advogado de 4 costados dos petistas, falando sobre as condições de Lula e de que ele não tem feito política como fazia antigamente. Creio que essa seja uma grande revelação. Não apenas pelo fato de Lula deixar colar esse roubo dos aposentados em si, como do próprio ministro do seu governo está sentado aqui diante da Câmara dos Deputados, no plenário, com todas as revelações já feitas e o escândalo vindo à tona, demonstrando que não tem nada a ver com o que aconteceu no passado. A narrativa que se está se fazendo aqui é de que sempre se roubou no INSS. Isso não sabemos. Aliás, quando eu nasci, poucos anos depois, eu via no Jornal Nacional a Georgina e tantos outros escândalos ao longo do tempo. Agora, esse gráfico, como nós temos aqui, saltando de 2022, de 700 milhões para 1 bilhão e 300 milhões em 2023, para 2.600 de descontos não autorizados em grande parte, porque aqui certamente tem descontos também autorizados, isso não existiu nunca antes na história desse país. Essa roubalheira sob o governo do PT, na pasta que Vossa Excelência administra hoje, é inédita, desse tamanho, é absurda. Não que outras fraudes não fossem, todas são e todas devem ser fiscalizadas. Mas Vossa Excelência disse aqui, inclusive, que lá pelas tantas demitiu o diretor seu, que foi superintendente no governo passado, mas não disse o nome do André Fidelis, diretor do Girbem, que depois, olha só, vem integrar uma diretoria de um sindicato que aproveitou justamente essa roubalheira. Eu quero reforçar as perguntas da deputada Adriana Ventura, porque ela pergunta aqui muito pertinentemente sobre as devoluções que o governo diz que vai fazer. Como fará, se vai fazer mesmo? Primeiro, quem tem que devolver é quem roubou. Não o povo pagar 2 vezes. Segundo, 6 bilhões eu quero saber de onde vai tirar. Terceiro, isso é só do mês passado, pelo que eu estou sabendo. Eu quero saber de todos os meses. A fila do INSS, que hoje de 2 milhões, de novo, nunca antes na história do país tão grande, vai aumentar ainda mais, porque
vão ter que lidar com os efeitos da roubalheira na burocracia do INSS. Vai aumentar a fila ainda mais, ministro. Ministro, é tanto descalabro, é tanto problema, a gente vê que aumentou também o valor do desconto médio, desde que o senhor assumiu, de R$ 79,00. Desde que Lula é presidente, os aposentados têm um desconto médio de R$ 79,00 para mais de R$ 200,00 por mês. Isso estava debaixo do seu nariz e o senhor sabia. E o senhor segue sentado nessa cadeira. Eu, sinceramente, repito que confesso não ter imaginado que Vossa Excelência estaria aqui sentado, nem que Lula deixaria colar o roubo dos aposentados em si. Caros colegas parlamentares, está aqui ao meu lado a dona Eximar. Dona Eximar, ela sofre de câncer da tireoide, foi submetida a uma cirurgia no intestino. Ela, senhor ministro Carlos Lupe, foi à agência do INSS quando soube que estava sendo roubada para informar, se o senhor me permite, que R$ 77,86 estavam sendo tirados do seu benefício. E lhe disseram simplesmente que essa era uma entidade de São Paulo, ou seja, nenhum serviço prestado para ela aqui, e que não haveria o que fazer. Dona Eximar, ela é uma de, estima-se o Ministério, 6 milhões de vítimas. Dona Eximar, agora cometi até, eu peço desculpa, até para fechar aqui os dados dela, o valor que ela recebe, em torno de R$ 3.000, mais de 70, quase 80 por mês, faz falta ou não faz, Dona Eximar? Não consegue pagar os remédios, senhor presidente. Estava dizendo que tem dificuldade para comer. E o ministro Carlos Lupe vem aqui dizer que essa roubalheira sempre existiu, que é culpa do governo passado. Não. Dessa monta, dessa forma e sem a supervisão, sabendo que tinha problema, nunca aconteceu, ministro Carlos Lupe, na história desse país. E tá aqui a dona Eximar, que foi reclamar já há quase 2 anos. E Vossa Excelência sabia e nada fez. E a agência do INSS sequer foi orientada sobre o que fazer, senhor. Questão de ordem, presidente. Isso aqui Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Presidente. Artigo 95. Artigo 95, porque o deputado tem dito que o ministro sabia e nada fez. O ministro já mostrou o oposto, que está investigando a situação, pediu para que investigasse. E, além disso, quebra o decoro parlamentar, porque o artigo prevê respeito às autoridades que aqui estão. Então, peço, por favor, que leve em consideração o artigo 95. Eu peço esclarecimento sobre qual foi o meu desrespeito, senhor presidente. O desrespeito quando o senhor... Vamos evitar. Vossa Excelência, em breve. Eu quero saber quem fazendo vídeo pra internet. Quem aqui desrespeitou se não foi aquele que me interrompeu? Eu estava concluindo o raciocínio. Aquele não, aquela. O senhor me respeite, é aquela. O senhor me respeite. Foi Vossa Excelência a me interromper aqui, a primeira pessoa, o primeiro deputado, não foi? Deputada Duda, Vossa Excelência Não vai foi? ter oportunidade. Pediria que o deputado Marcel conclua e aí depois o ministro... Eu peço que reponha o tempo, presidente, porque aqui eu fui interrompido por diversos Não, mas parlamentares. antes, precisa voltar ao que foi interrompido. Por Precisa dar mais diversos 30 parlamentares. E eu estava apenas fazendo aqui Presidente, eu peço a minha pra retomar manifestação. O tempo, por favor, que está congelado. O tempo está congelado. Peço pra Pode descongelar o tempo. Senhor presidente, como dói a realidade, né? Como dói ver aqui a dona Eximar ao meu lado. Agora dói muito mais para ela, presidente. R$80 fazem falta para ela. 6 milhões de pessoas. E nós estamos vendo aqui um ministro deixando colar, inclusive no Lula, essa roubalheira feita nos idosos, nos aposentados, nos deficientes físicos, em todos os beneficiários do INSS no Brasil. Nós tomamos providência, o Novo, inclusive, fez um projeto de lei, pedimos apoio de todos, inclusive do governo, para que seja pautada a urgência e aprovemos novamente de 1 em 1 ano a revisão. A biometria, que o sindicato do irmão do Lula não precisou cumprir, queria saber por quê. Por que o sindicato do irmão do Lula não precisou cumprir a biometria? Aliás, por que o chefe da Polícia Federal, já cobrei o ministro Lewandowski, foi, enquanto em sigilo estava a investigação, para a imprensa ligeiro dizer que o sindicato do irmão do Lula não estava sob investigação? Pois bem, entramos hoje também no TCU pedindo auditoria, porque o sindicato do irmão do Lula também está envolvido. Então, senhor presidente, aqui não tem mais nada a pedir nem a perguntar. A única coisa que poderia acontecer se esse país fosse sério é a demissão ou o pedido de demissão do ministro Carlos Lupe, do governo Lula. Começou com o Bolsonaro, viu, presidente? Lembrando disso. Ministro. Senhor presidente, eu sinceramente quero conversar com o presidente Hugo Mota. Porque não está dando mais. Olha, eu já tive que enfrentar uma coisa hoje, todo tipo de agressão pessoal. De uma coisa, ministro, eu sempre aprendi, ministro Lupe,
Eu sou de uma outra escola. Eu, quando entrei aqui, garoto, com 24 anos, 95, o senhor tinha sido parlamentar antes. Eu tenho muita saudade do PSDB. Quer que eu diga uma coisa a vocês? Porque passei a vida inteira divergente com o PSDB, mas era um outro momento da história. Aqui nós vamos ter que criar regras, é cada um querendo aparecer, lacrar, criando factoide. Não dá mais. Eu chego aqui 5 horas da tarde no dia, exausto, porque é um ambiente insalubre. Desculpa gastar 1 minuto, é porque eu tenho muito tempo aqui, não vou usar nem o tempo todo, porque quero ir direto no ponto aqui, senhor presidente. Eu conheço o ministro Calupe quando o Brizola era vivo. Conheço há muito tempo. Conheço de longa história, sei onde ele mora. Na mesma casa lá no Leme, eu tenho que dizer isso, ministro. Porque eu te conheço. Desde os anos 92 que eu conheci Leonel de Moura Brizola e o Lupe estava lá com ele. É importante que as pessoas tenham respeito, porque se as pessoas tivessem respeito, aqui todo mundo acha que quem cometeu o crime tem que pagar. Mas todo mundo aqui tem presunção de inocência. Você não pode, nos gritos, declarar uma pessoa acusada quando não tem. E eu falo porque saiu. Sabe o que saiu hoje, pessoal? O inquérito da Polícia Federal com 1.941 folhas. Um relatório financeiro, dinheiro saindo de uma conta e indo para outra. Pegou um bocado de gente, não apareceu o nome dele. No primeiro aqui eu quero exigir respeito. A CGU e a Polícia Federal vão até o fim. E é isso que a gente tem que fazer. Não entrar num fla-flu desqualificado desse, nesse debate da CPI desse jeito, porque a gente conhece. Às vezes tem gente que quer montar uma CPI para atrapalhar a investigação. Uma investigação autônoma. Alguém duvida da independência e da força da Polícia Federal no processo como esse? Nós sabemos que não. Então, ministro, o senhor está vindo aqui, eu quero parabenizar ter vindo aqui. Porque até agora, nas 1.941 páginas, não surgiu uma linha com o senhor. E a posição expressa pelo ministro Lewandowski, que está ali. Se tem uma pessoa que eu tive pena hoje, foi o debate do ministro Lewandowski, audiência pública, na Comissão de Segurança. Porque se tem um sujeito educado, é o ministro Lewandowski. Fino, qualificado, é o ministro Lewandowski. Escutar tudo aquilo. Você sabe, deputada Laura, com a tua experiência, filho do senador Nelson Carneiro, que é uma lenda viva na política brasileira, aprovaram, quando eu falo do nível das coisas, presidente Rui, os senhores acreditam que aprovaram há 3 semanas atrás, nessa Comissão de Segurança, um projeto que dizia o seguinte, e foi aprovado. A segurança pessoal do presidente Lula não pode ser armada, tem que ser desarmada. Um deputado chegou a falar, deputado André Figueiredo, que era para a segurança andar desarmada e queria que ele morresse. É nesse nível. Então encerro, chamando essa Câmara à lucidez, a criar um procedimento de respeito entre nós, que a gente possa discordar, mas mantenha um nível, com mais argumentos, com menos gritaria. E o que a gente quer dizer aqui ao país, e eu falo isso como líder do PT, é que a gente sabe, pode confiar nessas instituições, que esse esquema vai ser desbaratado. E os aposentados, esses que foram penalizados, o governo, tirando dessa turma que roubou, e da forma que ele conseguir encaminhar, vão ser ressarcidos e recompensados. Lindbergh, você trouxe fatos concretos. É o governo Lula que está investigando, dentro do nosso próprio governo. Isso, dentro da Previdência, nunca aconteceu. A fraude, esses indícios sempre aconteceram, não é de hoje. Quando era INAMP, depois INPS, agora INSS. E é a primeira vez que está se investigando para valer. Então você está coberto de razão. O deputado que... Marvel, é correto? Marcel. Deputado Marcel. Eu acho que o senhor, antes de afirmar algumas coisas, devia ao menos estudar quem é quem. Eu mereço mais respeito. Eu não estou aqui porque eu não tenho medo de nada nem de ninguém, muito menos das suas afirmações. Eu não estou. O senhor diz, sabe por quê? Se eu não tivesse aí, eu estou aqui porque eu não tenho o que temer. Eu estou aqui porque eu tenho uma vida, não é uma brincadeira de trazer alguém para me representar aqui, não. Eu estou pessoalmente que eu tenho uma vida a defender. Eu sou pai, eu sou avô, eu tenho filhos, eu sei a responsabilidade que eu estou. E eu sei a responsabilidade de saber o que eu estou defendendo por minha inteira e voluntária vontade depois do convite do nosso presidente. Deputado, cada um age como quer e como deve. Alguns se escondem debaixo do tapete quando vê alguma acusação. Outros se colocam aqui, como eu estou fazendo, até para sofrer injustiças, como o senhor está cometendo comigo. Mas eu enfrentarei isso com a tranquilidade, com a lucidez dos justos. Mas cuidado, a minha ira é santa. Eu não sei o que o ministro quis dizer com ira santa, se quis de alguma forma ameaçar, mas eu não me sinto amedrontado por Vossa Excelência. É só ler a Bíblia. Não é só ler a Bíblia, não. Da Bíblia, o senhor
O senhor quer fazer o quê aqui? O senhor quer ameaçar parlamentar? É assim que o senhor trata a democracia? Mais respeito, deputado, É. mais respeito. Não, eu tenho direito a treva, é assim que o senhor trata a democracia? Por Mais gentileza, respeito, eu acho que aqui, nós merecemos aqui, inclusive a dona Eximar que está aqui ao lado, todo o respeito que não foi dado. Então, as acusações foram feitas, inclusive palavras que não imaginava serem pronunciadas por um ministro, mas faz parte do governo Lula. Infelizmente, nós esperamos o pior. Eu entendo, de qualquer maneira, que o que nós vamos ver nas próximas horas aí é justamente a queda de um ministro para que Lula não encare mais esse desafio que é ter o roubo dos aposentados no seu currículo, além de tantas outras gatunagens na sua biografia. Bom, então tá aí, né, pessoal? Vocês perceberam que o Marcel Van Hatten ultimamente tá aparecendo muito no canal, mas é porque ele tá em todas. Ele realmente tá aí dando a cara a tapa, muito combativo, cara. Ele vai muito bem aí com as palavras também e tá trabalhando muito em cima das pautas importantes aí que a direita vem, né, pleiteando no Congresso. E agora não foi diferente, cara a cara com o ministro da Previdência Social. Ele inclusive levou uma aposentada. E olha que situação, né, gente? Bom, eu quero muito saber o comentário de vocês aqui embaixo, apenas dando uma informação para quem ficou até agora. Faltam apenas 4 assinaturas de deputados para que haja uma CPI que vai então investigar esse caso, gente. Gente, o pessoal da direita estava aí recolhendo assinaturas. Eu vi há poucos instantes atrás aí o deputado federal Maurício Marcon indo no microfone falando que faltam apenas 4 assinaturas e eles vão abrir uma CPI para investigar esse caso. Eu quero só ver, hein, gente? Bom, tu vai querer estar inscrito no canal com o sininho ativado para de poder receber os próximos vídeos, porque obviamente eu vou acompanhar aqui, vou analisar e vou trazer junto com vocês. Fechou? Eu vou ficando por aqui, pessoal, mas fica ligadinho no canal, porque é um vídeo atrás do outro chegando e logo mais a gente se vê.